Bom dia, meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam com todos nós. Convido vocês a abrirem na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Efésios. Hoje nós vamos dar continuidade no capítulo 4, mas nós faremos a leitura de todo o capítulo novamente, tá bom? Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 4. Enquanto você procura alguns rápidos avisos aí para a nossa aula. Se tiver alguma pergunta, anote a sua pergunta, nós vamos estar respondendo ao longo da aula, né? O pessoal que está nos assistindo também pelo YouTube, você é muito bem-vindo também, e te convidamos a estar aqui conosco no próximo domingo. E hoje espero que a aula ela seja bem boa nesse aspecto, porque a gente está falando sobre agora, dentro de Efésios, sobre um teor mais prático. Eu gosto de chamar de teologia da vida. Eu gosto de chamar desse aspecto mais prático de teologia da vida. Porque teologia, a gente pode muito bem fazer a nossa inscrição no seminário aqui. A gente tem uma faculdade de teologia reconhecido pela nossa denominação aqui. Mas o mais difícil é aquele dia a dia. Como o pastor Lucas hoje pregou mais cedo, agora há pouco, na verdade, como que a gente tem dado frutos, né? Como que a gente tem exercido isso. E a gente aprendeu ao longo, até o capítulo 3 de Efésios, muita teologia que precisa ser colocada agora em prática. Então, antes da gente começar a nossa aula, vamos fazer a leitura e na sequência nós vamos fazer uma oração, pedindo para que o Espírito Santo possa estar nos iluminando. Carta aos Efésios, capítulo 4, diz o seguinte: Por isso eu, o prisioneiro do Senhor, peço que vocês vivam de maneira digna, na vocação a que foram chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando uns aos outros em amor, fazendo tudo para preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um só Espírito, como também é uma só a esperança para a qual vocês foram chamados. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer ele subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Versículo 17. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico: não vivam mais como gentios que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo, se é que, de fato, ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza que se corrompe segundo desejos enganosos, a se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês e a se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo,
porque somos membros do mesmo corpo. Fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Aquele que roubava, não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Vamos orar? Bondoso e querido Deus, te louvamos porque a sua palavra ela é revelação da sua boa vontade para as nossas vidas. Essa boa vontade que nós, por causa do nosso pecado, Pai, insistimos em não obedecer. Mas louvado seja o Senhor por causa do teu Filho Jesus Cristo que morreu por nós. Que o seu Santo Espírito agora, Pai, possa estar nos iluminando, fazendo com que esse texto, Pai, lido, revelado para nós, a sua santa sabedoria, venha estar penetrando os nossos corações, a fim de que sejamos mais parecidos com Jesus. Te louvamos, Pai. Ser comigo nessa aula, Pai. Me use para ser a sua boca. E abra os nossos corações aqui como povo de Deus, que é temente e que clama pelo Senhor e que necessita e tem fome e sede de Ti, ó Deus. Te louvamos, em Teu nome, Jesus. Amém. Meus queridos, semana passada, o pastor Patrick, ele iniciou esse capítulo, nós estudamos até o versículo 16, e a partir daqui, do versículo 17, Paulo ele começa, digamos assim, uma outra parte. Ele vai até mais ou menos o capítulo 6, ali até o versículo 9, para ser mais exato, de uma forma muito prática. Ele vai lembrar aqui no texto, como nós lemos a partir do 17, ele vai fazer algumas comparações, ele vai fazer as comparações dos gentios, né? E a gente já vai ver essa questão de Paulo chamar de gentios, né? E com uma comparação com os crentes que estão ali vivendo na igreja em Éfeso, e de como agora esse povo, o povo de Deus, eleito de Deus, vai estar ali, né, servindo a Deus, gerando frutos, como nós vimos hoje na devocional, né? Então, mas vamos relembrar o que foi falado semana passada, dos versículos de 1 a 16. Nós vemos ali duas grandes seções dos versículos de 1 a 16. Nós encontramos ali dos versículos 1 a 6 sobre a unidade da igreja. Nós vemos ali sobre o que é suportar, né, que não é aquele negócio de aguentar o outro, né? A gente tem uns irmãozinhos que a gente acha que precisa aguentar, mas a Bíblia nos ensina a suportar, a dar suporte em suas necessidades. É no poder do Espírito Santo que o apóstolo Paulo relembra ali os Efésios de como que deve ser feito isso, né? E que a igreja invisível, ou seja, a igreja que é unida pelo poder de Deus, pelo poder desse Espírito, que independe de algumas questões secundárias da teologia, né? E nós podemos assim crer que Jesus ele faz essa união, essa aglutina e junta o seu rebanho, como nós encontramos lá em João capítulo 10, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, que nenhuma ovelha escapará de suas mãos, que nenhuma ovelha se perderá dali, né? E que ele é a porta, ele é o bom pastor, que as suas ovelhas ouvem a voz do seu pastor e reconhecem quem é esse pastor. Essa igreja invisível, que é um só corpo, o povo de Deus, né, com base na Trindade, onde Jesus é o Senhor da igreja. Aí vai falar sobre o batismo, que é uma dessas marcas dessa união mística com Jesus, né? Então nós encontramos isso sobre a unidade da igreja nos versículos de 1 a 6. Nos versículos de 7 a 16, ele é um pouco mais extenso, e ele é até meio mais complexo com questões teológicas e doutrinárias, ainda mais no que diz respeito à igreja, né? Nós vimos isso semana passada. Vimos ali dos versículos de 7 a 10 que todas as pessoas, elas têm um propósito, mas é na igreja que ela vai encontrar o de fato, ela vai saber de fato o que é esse propósito para qual Deus a criou, né? Então, na igreja, todos os crentes são aptos para o bom serviço. E na sequência, o apóstolo Paulo fala ali dos versículos de 11 a 16, que Deus ele levanta
homens para a edificação da igreja, para liderar a sua igreja, que são os apóstolos, que são os profetas, que são os evangelistas, que são os pastores e mestres, né? O pastor Patrick fez essa distinção semana passada, que pastores e mestres são a mesma coisa, pelo tipo de literatura, pelo tipo de escrita do apóstolo Paulo, ele deixa bem claro ali que pastor e mestre é a mesma coisa, né? Os apóstolos quem são? Não são do mesmo nível, né, que os apóstolos do Novo Testamento, ali na igreja primitiva. Os apóstolos na igreja primitiva, como o apóstolo Paulo, quem está escrevendo aqui, como o apóstolo João, eles tinham algumas características. Eles tinham que ter visto o ministério de Jesus, eles tinham que ver Jesus ressuscitado, e eles eram investidos do poder do Espírito Santo ao ponto de transformar cidades. Ao ponto, como o apóstolo Pedro acontece em Atos, de passar a sua sombra e curar gente. Era esse tipo de poder que era a testificação necessária para a implementação da igreja naquele contexto. Existem apóstolos hoje? Desse tipo não. A gente viu semana passada. No entanto, a questão teológica da palavra apóstolos, ela pode ser aplicada para hoje. No que diz respeito a ser enviado. Apóstolo significa isso, enviado. Então, o apóstolo ele pode ser traduzido como um missionário de hoje. Aquele que é enviado, aquele que chega em algum lugar e ali ele prega a palavra e ali há a conversão. Esse pode ser visto como o apóstolo hoje, não no mesmo teor que os apóstolos. E outra qualidade que os apóstolos da igreja primitiva, dos 12 que estavam com Jesus e mais o apóstolo Paulo tinham, de escrever escritura, de escrever palavra de Deus, de serem inspirados pelo Espírito Santo a fim de escrever palavras de Deus. É por isso que é um perigo hoje falar que existem apóstolos do mesmo jeito como quando tinha na igreja primitiva, porque é muito fácil manipular pessoas, né, exercendo um grau de autoridade que não existe. É muito fácil. Então, tem gente que ouve mais o que esses supostos apóstolos falam, ao invés de falar o que os verdadeiros apóstolos falam na palavra de Deus, nos ensinos das epístolas, nos evangelhos e tudo mais. Né? Então, é necessário fazer essas distinções. Tem os profetas, que diz respeito à proclamação do Evangelho. Né? Todos nós aqui recebemos o ofício profético de Cristo quando nós somos justificados, né? Nós recebemos os méritos de Cristo. Jesus nos dá isso através do seu poder, e por isso nós podemos proclamar o Evangelho. Existem os evangelistas, que são aqueles que pregam a palavra nas praças, em todo canto. Né? E nesse contexto aqui do apóstolo Paulo, é muito também característico do evangelista, é aquele que ia para os países e plantava igreja. Era uma das qualidades do evangelista aqui. Né? E tem os pastores e mestres, que são aquelas pessoas que são dedicadas no ensino na igreja local, que são dedicados no cuidado individual das pessoas. Né? Então nós encontramos essas características. E tudo isso, a própria palavra de Deus nos ensina, que Deus coloca essas pessoas para exercer esses dons ministeriais, é uma classe de dons que nós chamamos na teologia de dons ministeriais, para ao aperfeiçoamento da igreja, levando os crentes a servirem na edificação mútua da igreja. Esses homens eles são capacitados por Deus para alimentar o povo de Deus nesses aspectos, né, para cuidar, para zelar. E essa unidade, que é a plenitude do conhecimento de Cristo, né, uma palavra de Deus fala aqui, que é ensinar os homens para esses homens que exercem os dons ministeriais, eles têm o objetivo de levar a igreja à maturidade na fé. Eles têm esse objetivo. E a partir do versículo 17, que é a aula de hoje, nós vamos ver que existe agora exortações de uma forma mais ampla. Existe uma forma, um enaltecimento, não apenas falando sobre lideranças da igreja, como acontece no versículo 11, por exemplo, que tem um propósito de Paulo falar dos dons ministeriais, que é para o aperfeiçoamento da igreja. Está falando para a gente da igreja. Mas está falando ali, olha, lembrem dos líderes, eles foram capacitados. Mas agora eu vou falar de como que todo mundo deve viver, inclusive esses líderes que foram capacitados com o dom do apostolado, da profecia, do evangelismo, né, do pastoreio e do ensino. Né? Agora todo mundo precisa viver desse jeito. E olha só que interessante. Esse texto que a gente leu aqui hoje, dos versículos 17 até o 32, ele pode ser dividido em 3 partes. A primeira parte é um aviso, né? É uma exortação que o apóstolo Paulo faz, que vai ali dos versículos 17 ao versículo 19.
O apóstolo Paulo ele vai falar sobre os gentios, mas talvez você deve estar se perguntando, talvez você que sabe o que é um gentio, deve estar se perguntando. Mas os efésios ali, eles não eram gentios, ou seja, eles não eram gregos, ou seja, eles não eram não-judeus, porque existe essa distinção na Bíblia, o não-judeu e o gentil. Mas Paulo está falando para não-judeus, falando não sejam como gentios. O que o apóstolo Paulo está querendo dizer aqui? O Novo Testamento, ele usa muito da linguagem do Novo Testamento. Isso é importantíssimo fazer aquele parênteses. O Antigo Testamento também é a palavra de Deus. O Antigo Testamento também é a escritura sagrada de Deus. O Novo Testamento é extremamente dependente do Antigo Testamento no que diz respeito ao cumprimento das profecias e todo o resto. Todo o ensinamento, até mesmo os 10 mandamentos a gente encontra no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é a maior parte da Bíblia. Então a gente precisa levar em consideração o Antigo Testamento. E os apóstolos aqui, inspirados pelo Espírito Santo, capacitados e enviados pelo próprio Cristo, estavam se referindo ao Antigo Testamento. E até mesmo a linguagem era de Antigo Testamento. Então, quando o apóstolo Paulo está falando sobre gentios, nesse contexto de igreja primitiva, onde o Espírito Santo já havia sido derramado, era importante levar em consideração que o título gentil aqui tem outro qualificativo. Ele não é simplesmente não ser judeu, ele é basicamente não ser povo de Deus. Ou seja, em outras palavras, o gentil aqui, quando o apóstolo Paulo fala não sejam como os gentios, não vivam mais como os gentios, não vivam mais como os ímpios. Não vivam mais como os ímpios. O apóstolo Paulo também vai falar lá em Romanos 9 que nem todos que são de Israel são de fato israelitas. O que ele está querendo dizer? Que o povo de Deus, a verdadeira Israel, é aquele que andam em obediência ao Senhor constante. É aqueles que creram em Jesus como seu Senhor e Salvador. Então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, usando uma linguagem conhecida da época, olha, não vivam como os gentios, ou seja, não vivam de forma ímpia mais. Vivam agora como santos, como crentes. O apóstolo Paulo chama os filipenses, os efésios, melhor dizendo, aqui de santos, né? Os dons ministeriais, no versículo 12, quando fala sobre todos esses, o apóstolo, o profeta e tudo mais, no versículo 12, o apóstolo Paulo fala o seguinte: com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo. O apóstolo Paulo chama aqui os crentes, aqueles que amam a Jesus, de santos. De santos. E ele faz esse contraste com os gentios, com os ímpios. Não é verdade? A gente tem visto aqui. E olha só que interessante. Os cristãos, eles pensam de forma diferente das pessoas não salvas. Vamos ler aqui os versículos 17 a 19. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico. Não vivam mais como gentios, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos, tendo seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. Então, Paulo ele mostra, olha, os gentios vivem dessa forma. O apóstolo Paulo está falando aqui que, antes ele fala para que os crentes vivam no pleno conhecimento de Deus, e agora ele fala que os gentios, eles não vivem nesse conhecimento de Deus. Os gentios aqui, ou seja, os pagãos, os ímpios, eles vivem em vaidade, têm pensamento obscurecido, vivem sem esperança e sem Deus, e por isso são insensíveis, ou seja, indiferentes quanto ao pecado. Quero convidar os irmãos a abrir lá em Romanos, capítulo 1. Carta do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1. Vamos ler dos versículos 21 a 25. Romanos capítulo 1, versículos de 21 a 25. Diz o seguinte: porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, e o coração insensato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos, e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso, Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles,
para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Quero convidar também vocês a abrir na segunda carta que o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios. Segundo aos Coríntios. Capítulo 4. A partir do versículo 3 a 6, diz o seguinte: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que ele está encoberto, nos quais o Deus deste mundo cegou o entendimento dos descrentes, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo nosso Senhor, e a nós mesmos como servos de Deus por causa de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandeça a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Jesus Cristo. Então aqui em Efésios, capítulo 4, versículos 17 a 19, nós vemos que os ímpios, os gentios, que eles mesmos conheceram esse Deus, seja na criação, seja na pregação do evangelho, mas a sua mente está obscurecida ali. Então, é interessante ver o contraste que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, depois de falar sobre o conhecimento de Deus, de como esse Deus ele pode ser reconhecido, entendendo também que Efésios ele tem um paralelo muito grande com Colossenses, onde vai estar falando lá que todas as coisas foram feitas por Cristo, todas as coisas foram feitas em Cristo, e todas as coisas são para Cristo. Onde não existe, se não existisse Jesus, não existiria nada. Nós encontramos isso, de que todos os seres humanos, de alguma forma, eles conheceram a Deus, reconheceram que Deus existe, reconheceram a sua grandeza, mas mesmo assim, não quiseram saber de Deus. Não quiseram saber de Deus. E é interessante ver aqui como o apóstolo Paulo, ele coloca essa questão do pecado. No versículo 18, vai falar o seguinte: tendo o seu entendimento obscurecido, separados da vida que Deus concede, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração. A palavra dureza aqui, ela tem a ideia de ser algo muito duro. Ela tem, a palavrinha grega aqui é poros, e que era um tipo de pedra que se usava em construção, se usava em tudo naquele contexto romano, e que era extremamente duro, não tinha como quebrar essa pedra. E o apóstolo Paulo usa essa palavra para dizer assim: olha, o coração dessa gente é tão dura que não entra mais nada. E por isso que na continuidade o apóstolo Paulo fala: tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometer todo tipo de impureza. A palavra libertinagem aqui, ela tem o significado de estar disponível para qualquer prazer que não aceita qualquer forma de disciplina nem autocontrole. Ou seja, a pessoa ela perdeu totalmente a vergonha na cara. Ela está tão cega com o pecado, ela é tão insensível com o pecado, que aquilo já não gera nem mais dor. Aquilo ali não gera nem constrangimento. Aquilo ali não gera nem mais nenhum tipo de vergonha ou preocupação com o que vão achar dela. E quantas vezes a gente já presenciou isso na nossa geração? Daqui a mês que vem, semana que vem, menos de um mês, na verdade, vamos ter o carnaval aqui. Aqui no Brasil, aqui é muito emblemático esse feriado, infelizmente. E nós somos, ao mesmo tempo, uma população com mais de 80% de cristãos. E a gente, muitas vezes, estamos nos conformando com essas realidades. Ou seja, não estamos impactando onde nós estamos. Esquecendo de que é o conhecimento de Deus, é a plenitude de Deus, de que é uma vida com Deus, é que a gente pode estar vivendo o nosso propósito de fato. O ser humano ele precisa dessa alegria no seu coração. Mas nós vivemos, e muitas vezes nós crentes ficamos passivos diante dessa realidade, enquanto pessoas estão indo para o inferno, obstinadas no seu pecado.
A palavra aqui desenfreada que o apóstolo Paulo ela tem um significado, um sentido de cobiça feroz, onde o espírito do homem emprega todos os meios possíveis para se aproveitar do seu próximo. É a palavra defraudação em outras traduções, outras explicações. É tirar do outro aquilo que não é seu. As pessoas, através do pecado, sem se importar uns com os outros, e até mesmo sem se importar com o julgamento de Deus, estão vivendo dessa forma, e é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Não vivam mais como gentios. Não vivam mais como gentios. O pecado precisa gerar constrangimento no nosso coração. O pecado precisa gerar dor no nosso coração. O pecado precisa fazer com que a gente se dobre de joelhos e chore diante da presença de Deus. Porque foi por causa desse pecado que Jesus teve que ser pregado naquela cruz. E muitas vezes nós não nos arrependemos. Vivemos como gentios. O pastor Lucas falou muito bem aqui, durante a devocional. Existem crentes que abrem a Bíblia só no domingo, quando vem à igreja, porque é conveniente, porque é tradicional, porque vem o cristianismo como um bom código de padrão e ética. Mas quando o cinto apertar mesmo, será que essas pessoas vão estar, de fato, buscando o Senhor? Será que, de fato, Jesus é o Senhor e o Salvador das nossas vidas? Nós não podemos viver como os gentios, nós não podemos viver como os pagãos, como os ímpios. Nós somos feitura do Senhor. É importante a gente ressaltar a questão teológica disso, lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, que diz o seguinte: pois somos feitura deles, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Ou seja, não andem como os gentios, andem como feitura do Senhor. E a palavra feitura aqui, ela tem um significado belíssimo. O significado é como se fosse a obra de um poeta, a obra de um pintor, que dedicou todo o seu amor e tempo e empenho para preparar aquilo, para deixar da forma mais ornada e mais bonita possível. E foi para isso que nós somos salvos. Nós não somos salvos pelas obras, nós somos salvos pela graça por meio da fé, porque Deus nos preparou, nos chamou para praticarmos boas obras, para vivermos como crentes em Jesus, para não vivermos mais como gentios. Nós não podemos ser aquele tipo de crente 007, agente secreto, que vem na igreja e depois vive como se nunca tivesse ido na igreja. Sai do portão da igreja e daqui a pouco está brigando com a esposa, está xingando todo mundo, está batendo nos cachorros, está fazendo tudo errado. No domingo na segunda é um mau funcionário. No seu trabalho ali comete coisas ilícitas. Nós não podemos mais viver como gentios. É isso que a palavra de Deus tem nos ensinado. Nós não podemos... a palavra de Deus está falando que nós vamos parar de pecar? Não. Infelizmente nós pecamos. O presbítero Edgar, diante de uma pergunta que foi feita aqui há alguns domingos, por que nós somos pecadores? Por que nós continuamos ainda praticando pecado? Bom, uma laranjeira continua dando laranjas. Não é verdade, presbítero Edgar? Foi a melhor analogia que eu já vi até hoje sobre isso. A explicação mais sucinta e mais direta e prática para que a gente entenda isso. Mas e fazendo um paralelo com a devocional de hoje, existe um bom administrador da vinha, da figueira ali, que está cuidando da gente, que não está dando bom fruto, não está dando fruto nenhum, mas que está cuidando da gente, que está cuidando a fim de que a nossa santificação seja cada vez melhorada, cada vez implementada, a fim de que nós tenhamos o pleno conhecimento de Jesus Cristo, como nós vimos agora há pouco no mesmo capítulo 4 de Efésios. Mas o apóstolo Paulo, ele continua fazendo essas comparações. No versículo 20, ele usa a conjunção ali, mas, ou seja, ele tem a intenção de comparar. Né? Ele tem a intenção de comparar, no versículo 20. Mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. E se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. E olha só que interessantíssimo como o apóstolo Paulo aqui ele fala. O apóstolo Paulo, ele não fala assim: mas não foi assim que vocês aprenderam sobre Cristo. É o que vocês aprenderam de Cristo.
E ele na consequência ele fala, se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos. Ou seja, o apóstolo Paulo aqui está dizendo que a presença de Jesus Cristo é real. O apóstolo Paulo está falando que a presença de Jesus Cristo é de verdade. E de que nós não devemos aprender sobre Cristo. Nós precisamos aprender de Cristo. Existem questões na teologia que a gente nunca vai conseguir entender. E o que me conforta é que são as questões mais difíceis dentro da teologia que faz com que nos obriga a nos colocar mais na situação de discípulos. Nós precisamos simplesmente, às vezes, ouvir de Cristo. Mas não apenas isso. A Bíblia ela é tão simples, a palavra de Deus ela é tão simples, que o que Jesus fala é fácil de fazer, mas seria impossível se a gente não tivesse Ele. E o apóstolo Paulo está dizendo aqui que Jesus Cristo é real. Vocês não ouviram falar sobre Cristo, vocês não aprenderam sobre Cristo, vocês aprenderam de Cristo, ou seja, foi Jesus que ensinou vocês todas essas coisas, a não viverem como os gentios, mas a viverem como pessoas santas, pessoas sagradas, pessoas que foram separadas para as boas obras, que foram salvas e que já são alvo do amor de Deus desde antes da fundação do mundo. É com esse mote que o apóstolo Paulo começa a carta aos Efésios. Vocês são predestinados desde antes da fundação do mundo, vocês são eleitos do Senhor, vocês agora são chamados para praticar as boas obras, vocês agora são chamados para viver em igreja, para viver a missão gloriosa da igreja. E é por isso que vocês não têm que viver mais como gentios. Vocês não são pessoas assim que não têm entendimento para saber que o melhor é estar com Jesus. O apóstolo Paulo está falando aqui que vocês não aprenderam de mim simplesmente. Não fui eu que preguei o evangelho para vocês, e a gente pode ver esse relato lá em Atos 20. Não fui eu que falei de vocês. Vocês não aprenderam de Paulo, vocês aprenderam de Cristo. Cristo é real no meio de vocês. E não apenas isso. Cristo é o conteúdo do ensino, Ele é um mestre, é Ele que faz com que vocês escutem, é Ele que faz que vocês sejam instruídos, nele vocês foram instruídos segundo a verdade em Jesus. É tudo sobre Jesus aqui o que o apóstolo Paulo está falando. Jesus não é apenas o mestre, Jesus não é apenas aquele que fala, não é apenas aquele que comunica, Jesus é o ambiente, Jesus é aquele que ensina de uma forma didática. As parábolas de Jesus é um ótimo exemplo disso. Jesus ele utilizava de figuras da realidade para contar histórias que não necessariamente eram verídicas, mas utilizavam de elementos conhecidos da realidade para ensinar princípios do reino de Deus. Jesus ele fornece o ambiente, Jesus fornece as palavras, Jesus ele se oferece para falar com a gente. E Jesus ele faz isso nas nossas vidas. Nós vemos aqui claramente nesse contraste nos versículos 20 a 24, a luta entre o velho homem e o novo homem. Entre o velho homem e a nova natureza em Cristo. Queria abrir com vocês lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, melhor dizendo. Jeremias 17, versículo 9. Que diz assim a palavra de Deus. No livro do profeta Jeremias. Enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? Eu queria abrir com vocês lá em Colossenses, que é a carta gêmea de Efésios. Colossenses capítulo 3, versículos de 9 a 10. Diz assim a carta do apóstolo Paulo em Colossenses 3, de 9 a 10. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas, e se revestiram da nova natureza que se renova para o pleno conhecimento segundo a imagem daquele que a criou. Nós vemos aqui, no versículo 24, exatamente esse mesmo ensinamento. A se revestir da nova natureza criada segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Né? A gente vê aqui o que a imagem e semelhança de Cristo, nós encontramos esse atributo que Deus nos comunica, a sua imagem, a sua semelhança, lá em Gênesis 1, 27, de que é a base de toda a dignidade humana.
é o que faz com que nós sejamos diferentes de tudo, e é o que faz com que nós sejamos salvos também, a fim de que nós agora andemos em novidade de vida, voltemos ao plano original, voltemos à condição original, por mais que ainda nós estejamos nessa realidade caída, com esse corpo corrompido. Nós cremos naquele que, como nós lemos na liturgia hoje, sobre o santo de Deus, onde não há corrupção. Lá no Salmo 16. Nós encontramos isso. É baseado em Cristo, que é o perfeito Adão, que nós podemos hoje andar em novidade de vida. E nós devemos andar essa novidade de vida através do nosso entendimento, através do nosso conhecimento. E eu queria ensinar um macete, se eu posso dizer, para que a gente lembre de como que nós devemos andar com Jesus. Queria convidar você lá, abrindo o Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, Lucas 10, versículo 27. Diz assim a palavra de Deus. A isso ele respondeu: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Para que a gente não esqueça, gente. Como que a gente deve amar o Senhor? Vamos tomar então um café. Com todo o seu coração, com toda a sua alma, com todas as suas forças e com todo o seu entendimento. Nós precisamos tomar esse cafezinho, e o pastor Lucas pode tomar esse café também, pastor. Geralmente não pode tomar um café normal, né? Esse dá para tomar, para que a gente lembre de como que nós devemos viver amando o Senhor. Nós devemos amar com todo o nosso coração, com a nossa alma, com as nossas forças, com o nosso entendimento, que é o contrário do que os gentios andam, do que como os ímpios andam. Eles estão tão obscurecidos, sua mente está tão obscurecida, que o seu coração é cheio de pecado. A sua alma está totalmente dilacerada. As suas forças é para praticar cada vez mais aquilo que é pecado, aquilo que é mal. E o seu entendimento é totalmente obscurecido, como nós lemos lá em Efésios capítulo 4. Então, gente, não se esqueça de tomar todo dia esse bom café, esse cafezinho maravilhoso aqui que a palavra de Deus nos ensina. É claro, isso é só uma manha para a gente não esquecer do que a palavra de Deus nos ensina. Mas nós devemos andar nessa novidade de vida. Andar em como o Senhor Jesus quer que Ele pede e Ele manda com que a gente ande amando o Senhor. Porque nós somos criados segundo a imagem e semelhança do Senhor. E Jesus resgata isso. Ele resgata isso para que andemos em novidade de vida nessa igreja que é gloriosa. Então, só para a gente relembrar, fazer o comparativo aqui, olha só como que, então, o apóstolo Paulo, aqui só nesse trecho, dos versículos 17 a 24, compara o ímpio e compara o crente. No versículo 17, o ímpio, ele anda em vaidade de seus próprios pensamentos, mas o crente anda, nos versículos 19 e 20, andam conforme aquilo que eles aprenderam de Cristo e daquilo que eles ouviram de Cristo. O ímpio, no versículo 18, ele tem o seu entendimento obscurecido, mas nos versículos de 21 a 23, o crente fala que o crente ele foi instruído em Jesus, anda em novidade de vida e tem uma nova mentalidade. Nos versículos 18 ainda, o ímpio ele anda em ignorância, ele vive em ignorância, mas no versículo 24, o crente ele é revestido com um novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e em santidade. Ele anda dessa forma, não anda em ignorância. Ele sabe por quem ele vive, ele sabe por quem que ele está vivendo, suportando todas as coisas, né? E então, a partir do versículo 25, isso vai se estender até o capítulo 6, de como agora, de uma forma muito prática, e a gente vai ver muitos verbos aqui no imperativo, ou seja, ordenanças que o apóstolo Paulo está dando aqui, para que a igreja ande em santidade, para que ele experimente da sua gloriosa vocação que o próprio Jesus dá. A partir do versículo 25, nós vemos ali a questão da mentira, né? Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo, né? A gente vê aqui que existe um contraste que o apóstolo Paulo está colocando aqui. A mentira,
e a comunhão / confiança. Né? A gente fala aqui, olha, não mintam, fale a verdade para o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Ou seja, a mentira é o que destrói a comunhão. A mentira é o que destrói a confiança no meio da igreja. E é interessante ver que esses imperativos que o apóstolo Paulo está fazendo apontam diretamente para alguns mandamentos, lá do Decálogo, lá dos 10 mandamentos. Aqui nós vemos claramente o 9º mandamento: não darás falso testemunho contra o seu próximo. Ou seja, não é para mentir, não é para fofocar, não é para falar qualquer coisa, não é para fazer nada dessas coisas que não edificam. Né? O apóstolo Paulo, daqui a pouco, ele vai falar um pouco sobre como que deve ser feita o não mentir, o falar a verdade. Né? O que diz respeito, quando a gente vai ver ali a questão da palavra torpe, da palavra suja, ali por assim dizer. Então, no versículo 26, a Bíblia fala assim, ó, fiquem irados e não pequem. Não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês, nem deem lugar ao diabo. Ou seja, a palavra de Deus não está falando que é errado estar irado. O problema é como a gente reage a isso. É importante a gente ficar irado com algumas coisas que de fato são injustas e que acontecem ao nosso redor. O próprio Jesus, ele se irou ali quando ele viu mercadores se aproveitando da lei de Deus, deturpando a lei de Deus para ganhar lucro com aquilo, no que diz respeito a vender sacrifícios ali para o pessoal que ia oferecer seus sacrifícios. Né? Eles estavam fazendo de uma forma muito errada, de forma ilícita, daquela forma. E Jesus fala que a casa do Senhor será conhecida como casa de oração. Jesus tinha um propósito. Ali representava uma ira escatológica, um apontamento daquilo que Jesus viria a fazer e reivindicando algo que era dele. Então, existem exemplos na Bíblia de que a ira ela pode ser vista como algo bom. Quando a gente vai ver, por exemplo, a reforma protestante, nós vimos ali vários reformadores se irando contra as coisas erradas que estavam acontecendo na igreja naquela época. E aquela ira santificada foi ali um instrumento nas mãos de Deus para que a igreja ela retornasse para os rumos como deveria acontecer. Nós vemos isso, vários exemplos dessa forma ao longo das Escrituras. E a palavra de Deus fala assim, vocês podem ficar irados, mas não pequem, não deem lugar para o diabo. E quantas vezes a gente usa essa passagem bíblica para justificar o nosso pecado, esquecendo que a gente deu lugar para o diabo muitas vezes, que é aquele que odeia a igreja. A gente vai falar um pouco disso lá quando a gente estiver estudando Apocalipse 12, eu já citei esse texto aqui algumas vezes, de como o diabo, por ele não ter conseguido destruir o descendente da mulher, que é Jesus, agora ele persegue a igreja. Ele corre atrás da mulher, ele tenta destruir a igreja. E o diabo ele está em volta da igreja. E infelizmente, muitas vezes dentro da igreja. A gente vê que Judas, né, ele estava ali no círculo de relacionamentos com Jesus. Estava na última ceia com o Salvador. Estava ali. Mas mesmo assim, no momento que ele tomou da ceia, Satanás possuiu a sua vida ali, o seu corpo. E ele saiu em silêncio, e foi trair Jesus. No meio da igreja pode acontecer isso. É por isso que nós precisamos estar sempre atentos. Não dar lugar ao diabo. O fato da palavra de Deus estar nos instruindo isso aqui, é o fato de que os pastores podem estar ensinando isso à igreja, é providência do Senhor para que a igreja seja instruída a não dar lugar para o diabo. E a gente fala muito sobre o diabo nas nossas igrejas hoje em dia, porque dói, fere os sentimentos, dá medo. Mas nós precisamos saber quem é o inimigo das nossas almas, quem é o tentador, quem é o acusador, quem é o adversário de Deus e quem que é o nosso adversário. Porque se Jesus ele conquistou todas as coisas para nós, para que nós andássemos em novidade de vida, nós também adquirimos todos os inimigos de Cristo. Se o nosso rei tem inimigos, esses inimigos também são nossos inimigos. E o diabo é o principal deles. E a gente às vezes fica besta, achando que o diabo, não. O quê? O diabo talvez nem exista. Talvez o diabo, sei lá, ele deve ser um coitado, já está derrotado, não tem que ficar me preocupando com ele não. Mas Tiago nos instrui que o diabo é como um leão que está rodeando, pronto para devorar alguém. Pronto. E nós não podemos dar lugar ao diabo. E a ira é um ótimo jeito aqui. O apóstolo Paulo está nos falando aqui, a palavra de Deus está nos falando. E fiquem irados e não pequem. E no final desse texto ele fala, não deem lugar
ao diabo. Não deem lugar ao diabo. Muitas vezes nós ficamos com raiva, obviamente. E lá no versículo 32 a gente vai ver uma implicação disso, que é o perdão. Que é o perdão. Nós vamos ficar irados com pessoas, nós vamos ficar irados com os nossos amigos, com os nossos colegas, mas nós precisamos sempre do perdão. É o antídoto da raiva, é o antídoto da ira, é aquilo que Jesus nos ensina a fazer. Na sequência, nós vemos ali, no versículo 28, que aquele que roubava não roube mais, pelo contrário, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o necessitado. Aqui é diretamente uma aplicação do 8º mandamento, né? Não roubarás, não furtarás, né? Então, o apóstolo Paulo está reforçando a lei aqui, dentro desses imperativos, dessa forma prática, dentro dessas boas obras que foram preparadas para nós. Não roubar mais. E existe aqui, não é simplesmente parar de roubar. Se você roubava, agora você vai fazer duas coisas. Você vai trabalhar para o seu sustento e também vai trabalhar para ajudar os outros. E muitas vezes a gente fala assim, mas eu nunca roubei. Né? Eu lembro até hoje de uma liturgia que foi feita aqui na nossa igreja, que foi o pastor Lucas que fez. Uma época que a gente estava falando, em toda a liturgia, toda semana a gente estava falando sobre um mandamento dos decálogos. E foi no 8º mandamento, uma aplicação muito prática. Mas eu nunca roubei, mas talvez você já tenha, desperdiçado o seu tempo no seu trabalho e de um trabalho que você foi pago para receber aquilo. O roubo, o não roubarás, o não matarás, o não adulterarás, eles têm várias implicações. E nós não conseguimos fazer todas elas, é por isso que nós precisamos de Cristo em nossas vidas. E o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui, se você roubava, não é simplesmente para de roubar. Agora você vai trabalhar, vai se sustentar e vai também ajudar os outros. Esse é um antídoto, esse é o resultado, essa é a consequência de um coração regenerado, de um coração que não é de uma nova natureza, né? De um coração que exerce uma nova natureza. Não é simplesmente ficar no 0-0, ficar empatado o jogo, compensar alguma coisa. É fazer mais, é fazer agora o extremo oposto daquilo que você fazia, é fazer o extremo oposto do que é ser um ímpio, do que é ser um gentil. E aí no versículo 29 vai falar sobre as palavras sujas, né? E vai fazer uma comparação com as palavras boas. Não saia da boca de vocês nenhuma palavra suja, mas unicamente o que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Então existe aqui uma comparação entre palavras sujas e qual que deve ser o nosso procedimento. Olhando também os 10 mandamentos, a gente vê que existe uma comparação aqui. As palavras sujas, elas podem simplesmente quebrar o 9º mandamento, que a gente já falou aqui, que é não dar falso testemunho, mas também contra o 3º mandamento, que é usar o nome do Senhor em vão, que é falar o nome do Senhor em vão. Porque aqui a continuidade do texto, ele não é simplesmente para não falar palavrão. Muitas pessoas falam que é só para não falar palavrão, palavra chula, né? Mas aqui fala sobre palavra, mas unicamente o que for de boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Ou seja, nós podemos falar às vezes coisas que não são edificantes, que não são necessariamente, não é palavrão, né? Mas são palavras que geram maldição na vida de uma pessoa, desejando o mal daquela pessoa, onde Jesus vai ensinar que é a quebra também do 6º mandamento, que é se você pensou em causar um mal para o seu irmão, você já cometeu homicídio no seu coração. Aí vai ver o 7º mandamento. Se você já cobiçou alguém, você já quebrou, você já adulterou no seu coração. Então são questões muito práticas que o apóstolo Paulo está colocando aqui. Não apenas não fale nenhuma palavra de baixo calão. Fale aquilo que é que é boa para edificação, aquilo que é necessário, aquilo que vai gerar graça no coração do que ouvem. Muitas vezes a gente, na boa intenção, a gente acaba falando também coisas ruins. Muitas vezes, um exemplo aqui que uma vez eu aprendi com um professor meu no seminário, que conversando com ele, né, que existem pessoas que querem dar uma palavra de incentivo, às vezes num momento de luto.
e acabam falando pelo anseio de querer falar alguma coisa e aquilo acaba gerando raiva no coração das pessoas. E às vezes aquilo que foi falado são verdades, são coisas boas, bonitas, coisas que a palavra de Deus fala, mas não houve sabedoria na hora de falar. Então a palavra de Deus está nos falando aqui que o que tem que sair da sua boca são palavras boas, palavras para edificação, conforme a necessidade, e que assim transmita graça aos que ouvem. E é interessante aqui no versículo 30, é bem interessante ver aqui como que é a pessoa do Espírito Santo. E não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no qual vocês foram selados para o dia da redenção. Aqui fica claro que o Espírito Santo ele não é uma força, uma energia. O Espírito Santo é uma pessoa que fica triste, mas que também se alegra, né? Então nós precisamos entender como que deve ser o nosso procedimento em relação ao Espírito Santo. Nós precisamos compreender que o Espírito Santo é uma pessoa, é Deus habitando em nós. E essas coisas práticas não é simplesmente de alguém que está olhando para a gente fazendo. O entristecer o Espírito Santo é de alguém que está dentro de nós, que está vendo, está acompanhando aquilo que a gente está fazendo ou deixando de fazer para a santificação da igreja e das pessoas que estão à nossa volta. E aqui o dia da redenção, tem gente que vai interpretar que é tipo no dia que você for salvo, no dia que você conhecer Jesus. Mas aqui o texto ele está falando sobre o dia da redenção, sobre o dia em que Jesus voltar. O dia em que Jesus retornar para nos buscar aqui, né? Que o Espírito Santo é esse selo que nos guarda até o final, né? Então, os versículos 30, 31 e 32, ele conclui essa primeira parte, quanto a como viver em santidade. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria e blasfêmia, bem como qualquer maldade. Aqui a gente vê que a amargura, ela, pelo que eu estava estudando e tudo mais, a amargura aqui é colocada em primeiro lugar porque ela é característica primária de uma pessoa não regenerada e que é a amargura que leva a praticar todos esses outros pecados, né? Uma pessoa amargurada, ela vai exercer a sua indignação, a sua ira, vai fazer gritaria, vai blasfemar, vai cometer maldades, uma pessoa extremamente frustrada, que precisa dessa nova natureza, que precisa de Cristo. Eu tenho certeza que você conhece alguma pessoa que é assim. E talvez ali seja uma oportunidade para levar uma palavra boa, de edificação, conforme a necessidade, para que gere graça no coração dessas pessoas, na vida dessas pessoas. E quando nós encontrarmos pessoas assim, ou se nós somos assim, a palavra de Deus nos instrui. Pelo contrário, sejam bondosos e compassivos, uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. O apóstolo Paulo não está falando simplesmente perdoa porque tem que perdoar, gente. Não, ele usa uma base. Ele usa Jesus aqui. Ele usa também Deus aqui, a figura de Deus. E é interessante ver essa fórmula trinitária que existe aqui. O Espírito Santo que habita em nós pode ficar triste com o nosso procedimento, mas nós precisamos estar perdoando uns aos outros, porque Deus quer que seja desse jeito, porque Deus nos perdoou, Deus nos trouxe paz, e essa paz veio através de Cristo. Existe uma fórmula trinitária aqui. Existe a trindade explícita aqui. Existe esse enaltecimento da trindade como um todo aqui. Então, e Jesus ensina isso lá na oração do Pai Nosso, lá em Mateus capítulo 6, versículo 12. Perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, diz respeito a nos perdoe, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, né? Então nós precisamos viver dessa forma santa, de uma forma santificada, não mentindo, não pecando quanto se ira, né? Não roubando, mas trabalhando mais para que não apenas haja sustento para você, mas para o próximo. E eu sei que muitas vezes é difícil aplicar essas coisas na vida, mas é por isso que nós precisamos ser cheios cada vez mais do Espírito Santo. Lá no capítulo 3, nós vimos ali a oração do apóstolo Paulo para que nós sejamos cheios da plenitude de Deus em nossas vidas. E nós precisamos dessa plenitude de Deus em nossas vidas. Nós precisamos viver nessa santidade e na justiça de Deus, porque nós, como povo de Deus, como igreja gloriosa do Senhor, somos chamados para exercer um papel fundamental nesse mundo caído. Nós somos chamados para proclamar o reino de Deus.
É por isso que Deus levanta ministros na nossa igreja. Levanta apóstolos, levanta profetas, levanta evangelistas, pastores, mestres, a fim de que nós sejamos instruídos a como proclamar o reino de Deus. E nós não podemos falhar nessa missão. Mas nós vamos falhar. Mas graças a Deus nós temos Jesus Cristo, que fez tudo por nós, que cumpriu tudo isso aqui que a gente não consegue cumprir, porque nós já mentimos muitas vezes. Nós talvez nem saibamos, mas nós já roubamos muitas vezes. Porque lá em Gálatas vai deixar muito claro que a lei de Deus, ela mostra tudo aquilo que a gente não consegue fazer. A gente não consegue passar por 10 mandamentos básicos. É por isso que e a lei nunca salvou ninguém, mas Jesus salva. É esse Jesus que nos dá o Espírito Santo, que enche o nosso coração e comunica a nós toda a vontade de Deus, porque Cristo cumpriu toda a vontade de Deus. E através do poder do Espírito Santo, nós podemos hoje experimentar da plenitude de Deus em nossas vidas. Que nós sejamos cheios do poder do Espírito Santo, a fim de que nós possamos experimentar coisas imensuráveis, coisas que Deus ainda pode fazer infinitamente mais do que pensamos ou pedimos. Como nós lemos no capítulo 3, no final da parte teológica, quando Paulo está orando por nós, orando pela igreja, cheio do Espírito Santo ali, inspirado pelo Espírito Santo. Que nós possamos pedir essa mesma natureza poderosa de viver em santidade com o Senhor. Já parou para pensar que obedecer à lei de Deus é algo muito poderoso? É algo extremamente poderoso, porque esse mundo é um mundo de gentios. É um mundo de pessoas ímpias, que estão obstinadas, estão com a mente escurecidas. Mas nós não, nós recebemos, nós deixamos de ser cegos, nós deixamos de ser pessoas que não enxergam mais a gloriosa vontade de Deus e chamados para essa gloriosa vocação que a igreja exerce. E nós precisamos ir nesse mundo, porque o nosso coração era como o dos ímpios antigamente. Eram duros, que não passava nada, batia qualquer coisa lá e já ricocheteava, porque não existia nenhum tipo de clamor, de nada no nosso coração. O profeta Jeremias vai falar sobre um coração de pedra, que Deus ele transforma num coração de carne. E nós precisamos lembrar desse Deus. Nós precisamos obedecer a esse Deus, porque o nosso coração antes era de pedra, como dos ímpios, como dos gentios, vivendo da forma como a gente mais queria, da forma mais desenfreada e da forma mais libertina possível, cometendo todo tipo de impureza. Mas nós agora somos chamados para a nova vida. E tem muita gente ainda, nesse mundão aí, que ainda nunca ouviu isso, que estão vivendo da mesma forma como a gente viveu. E nós precisamos nos arrepender disso constantemente. Que Deus assim nos abençoe. Se os irmãos tiverem alguma